Olá, paz do Senhor, continuando a série de vídeos. Então vamos para o próximo vídeo. Assistam os vídeos da série para entender o que eu estou falando. Então nós paramos em João 8, capítulo 6. Então eu vou continuar da onde eu parei. Daí para quem quiser entender os detalhes, assista os vídeos anteriores. Então, é isso que eu estava dizendo. Então, agora nós vamos ter que ir lá em 1 Coríntios para continuar essa linha de raciocínio, para começar a falar um pouco a respeito disso que eu falei agora, que era a questão da divisão da igreja nos dias de hoje. O pensamento das igrejas evangélicas cristãs que está completamente fora, desalinhado da religião cristã que Jesus Cristo criou, fundou. Estou indo lá em 1 Coríntios, ó. Eu vou tentar dar uma resumida aqui, ó. Porque nós estamos falando da diferença, da divisão da igreja, como Paulo começou a pregar aqui na primeira epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 1. Porque ele estava dizendo aqui, por exemplo, vou pegar um versículo. Aqui do capítulo 1. Ele diz assim, para começar a falar sobre este pensamento, para a gente meditar e refletir, como está escrito em Salmos, do primeiro capítulo de Salmos, que a gente tem que meditar e refletir tudo que a gente faz e tudo que acontece aqui no mundo, dos viventes, a terra dos viventes, das almas viventes. Está escrito aqui, vou começar, versículo 3. Graça a vós e paz da parte de Deus, com D maiúsculo, nosso Pai, com P maiúsculo, e do Senhor Jesus Cristo, com S, com J e com C maiúsculo. Para deixar bem claro quem é o Deus da Igreja Evangelho dos Pobres dos Alimentos Sagrados, que é o meu Deus. Não sei se é o mesmo Deus igual ao seu, mas eu estou revelando o meu Deus. Então, deixa eu ver um versículo bom aqui para começar. Vou começar por esse aqui. Esse versículo é muito bom para entender aquilo que eu estou falando agora e que eu comecei a falar no primeiro vídeo. Versículo 10 do capítulo 1 de Coríntios, 1 Coríntios. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, com S maiúsculo, então ele é Deus, com D maiúsculo. Tem religiões que não acreditam nisso, mas Jesus Cristo é Deus, nós acreditamos. E eles chamam a gente de idólatras. Só que eu prefiro idolatrar Jesus Cristo do que idolatrar o dinheiro, idolatrar as coisas do mundo, porque o rabino que falou isso, ele fala que não é idólatra, porque ele citou os católicos que adoram imagens e os protestantes que adoram a árvore de pinheiro no Natal, que não é nem o Natal verdadeiro. Então, se eles adoram isso, o rabino também deve adorar dinheiro, porque ele deve ter conta em banco, ele deve ter carro, ele deve ter bens materiais, ele deve viver igual os gentios, né? Então o rabino, ele também não pensou nisso na hora que ele falou do vídeo que eu vi, que ele estava fazendo vídeo falando sobre o cristianismo protestante e o cristianismo católico, né? Que são as duas maiores religiões cristãs representantes, né?
do cristianismo. Então ele também tem que observar isso também, né? Porque se ele quer seguir o jeito que o povo dele, que ele diz que ele é judeu e israelita, não vou entrar nessa questão. Não sei se ele é ou não é de verdade, no sentido carnal, por causa da descendência dele. Não sei qual é a descendência dele, mas ele está defendendo o judaísmo e o judaísmo, né? Ele está defendendo, porque ele é judeu messiânico e ele está defendendo as tradições do Velho Testamento, do Antigo Testamento, das leis de Moisés. Não tem como negar isso. Já que ele está falando que nós somos idólatras porque adoramos Jesus Cristo, então ele também é idólatra, porque ele também faz a mesma coisa que os gentios fazem também. Porque ele deve ter carro, dinheiro, porque ele não ia ter tanto conhecimento, tanta inteligência, tanta instrução, se ele fosse trabalhar de empregado, igual todo mundo trabalha, de pedreiro, faxineiro, tem que ficar o dia inteiro lá ralando, lá, motorista de ônibus. E se ele trabalhasse nesses serviços, ele não ia ter tempo de ficar lendo a Bíblia, que nem acho que ele deve fazer o dia inteiro, porque ele come tudo do bom e do melhor, ele deve ser rico, né? E Jesus Cristo falou que todo mundo tem que ser pobre. E agora, como é que fica? Isso daí ele não fala lá nos vídeos que ele faz. Esse pensamento eles não têm, mas eu tenho, porque a minha religião é outra. Então, eu sou idólatra. Então, já que ele acha que eu sou idólatra, porque eu confesso que Jesus Cristo é Deus. E eu tenho certeza que o Deus Pai pensa assim também, porque é tantas e tantas comprovações que está escrito na Bíblia, falando, por exemplo, deixa eu ver se eu lembro de uma agora. Vou ver se vem na minha cabeça. Que a gente não vai ao Pai senão pelo Filho. Não tem outra maneira de ir até o Pai senão pelo Filho. Tem uma também que é muito boa, que eu esqueci agora. Tava vindo na minha cabeça o flash, mas eu esqueci. Depois se eu lembrar eu falo. Mas são muitas passagens que fala, que demonstra que Jesus se tornou Deus. Mas vou continuar na minha fé aqui. Eu prefiro acreditar e pedir para Jesus Cristo, porque ele rasgou o véu. Em Hebreus está escrito que ele era o véu. Ele rasgou o véu. Agora a gente pode entrar dentro dos santos com total liberdade, com total confiança. Eu posso entrar lá dentro. Lembra que os dois filhos de Arão, que eram sacerdotes da primeira ordem dos levitas, entrou dentro dos santos e Deus matou eles? Lembra? Está escrito na história. Porque eles não tinham permissão. Agora eu tenho, porque Jesus Cristo entrou lá por mim. E nós somos um em espírito e em verdade, junto com Deus. Eu não sou Deus, mas Jesus Cristo é. Ou é. Por quê? Porque eu só consegui chegar na presença de Deus por Jesus Cristo, pelo sacrifício dele. Se ele não tivesse sacrificado, porque Deus só aceitou o sacrifício dele porque Jesus não tinha pecados. Os nossos sacrifícios, Deus não aceita. Ele só aceitou de Jesus. Então, um homem fez o sacrifício para todos os homens. Então, eu tenho que pegar o sacrifício de Jesus, porque ele é perfeito, por isso que eu sou perfeito agora. E por isso que eu vou ser salvo, daí eu vou viver a vida eterna. Quem tem este poder é como se fosse Deus, mas não é Deus. Mas tem três passagens na Bíblia que fala, em parábolas, que a gente pode ser como o nosso mestre.
Se Jesus é mestre, se Jesus é Senhor com S maiúsculo, e ele é mestre dos mestres, agora ele é sumo sacerdote. Só existe um sumo sacerdote, que é Jesus Cristo. Os outros são sacerdotes. Melquisedeque é sacerdote. Não está dizendo que Melquisedeque é sumo sacerdote, o grande sacerdote. Só Jesus que é sumo. Está escrito em Hebreus, Paulo está falando. Então, eles têm a visão deturpada, distorcida, porque eles vivem no Antigo Testamento. Para eles, Deus é só um Deus. Mas eles não falam que Deus tem alma. Tem versículos da Bíblia que eu já vi no Velho Testamento e no Novo. Se eu for fazer uma pesquisa aqui, é que eu não quero gastar dados aqui do meu celular. Daí eu vou ter que ir em outro lugar, daí eu não fico confortável. Se eu tivesse aqui internet fixa na minha casa, eu pegava aqui e fazia a pesquisa, ficava o dia inteiro só anotando os versículos que falam que Deus tem alma. Eu já vi, só que eu acho que eu não anotei no caderno, porque é muitas coisas para escrever, para falar, para pensar. Eu já vi umas três versículos no Antigo Testamento falando que Deus tem alma. Já vi no Novo Testamento um versículo, que acho que está em João, falando que Jesus tem alma. E nós também temos almas. Quem não tem alma, o homem tem alma. Quem não tem alma, que eu vi, acho que no Antigo Testamento, é só espírito com E minúsculo, é o diabo, é o Satanás, é os anjos caídos. Esses não têm alma, porque eles já estão julgados. Eles já estão julgados, está escrito na Bíblia. A gente ainda tem uma chance, porque a gente vai ser julgado ainda. Porque nós estamos vivos. E só quem tem alma que é vivo. Por isso que Deus e Jesus têm alma. Nem precisa pegar os textos, mas se quiser pegar para comprovar, está escrito. Mas eu não vou fazer esse levantamento agora, porque nós estamos falando de outra coisa. Então, essas partes, o rabino lá, que é super inteligente lá, que é super dotado, porque ele fala um monte de coisa, ele não fala. Ele só fala as coisas pertinentes da religião dele, que daí ele quer misturar o Velho Testamento com o Novo Testamento, quer misturar a lei de Moisés com a lei de Jesus, que em Hebreus fala que Jesus destruiu os mandamentos, daí quer seguir a cultura, a tradição do povo judeu, que não precisa mais, porque no Evangelho de Jesus fala que a gente é liberto, a gente pode fazer o que a gente quiser, dentro da doutrina bíblica, que está escrito no Novo Testamento. A gente só pega o Antigo Testamento para aprender o que aconteceu sobre a história do passado, que a gente não viveu, a gente não sabe o que aconteceu. Serve como exemplo, como está escrito em Timóteo. Serve como exemplo. Eu não vou em Timóteo agora, porque nós estamos aqui em Coríntios, que eu vou começar a falar daquele assunto que eu ia falar agora. Eu só estou dando assim meu depoimento. E daí, o que acontece? E daí eles misturam tudo. Daí por isso que eles acham que só existe um Deus. Existe só um Deus, mas todo mundo está dentro desse Deus. Então todo mundo é uma coisa só, porque Deus, ele é todas as coisas. É tão simples de explicar, daí tem que ir pegando os trechos da Bíblia e montando o estudo. Mas aí é melhor não entrar em debate, porque daí vai virar disputa, né? Igual Paulo fazia com o povo do mundo inteiro lá. Ele ficava disputando com os gregos, com o mundo inteiro. Porque eles não entendem. E com os judeus, Paulo ficava disputando principalmente com os judeus. Com os judeus ele ficava disputando. É só pegar os textos da Bíblia. Tá em Atos, é só pegar Atos e ler. Vai me dizer que ele não sabe, ele sabe melhor do que eu. Porque o rabino lá, ele tem a memória fotográfica, porque ele lembra de tudo da Bíblia.
eu tenho que pegar o que eu lembro, daí eu vou lá na passagem, daí eu leio. A Igreja Evangelho dos Pobres é isso, é tipo treinamento. Eu também tinha que ir lá em Romanos para provar isso também, né? Mas isso eu ia fazer em outros vídeos, né? Mas vamos falar desse assunto agora aqui, né? Encaixando no que eu estava falando, né? Então vamos pegar o versículo 10 do capítulo 1 de Coríntios. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, tudo com iniciais maiúsculas, que é Deus. Tá vendo? Quando tem inicial maiúsculo, é Deus. Não tem o que falar. Quando é minúsculo, daí não é Deus. Existem deuses com D minúsculo, mas porque é diferente. Existe só um Deus, que é o verdadeiro. Existem outros deuses que são falsos. É isso que ele tem que ensinar. Ele quer essa comunidade aí judaica cristã, israelita. Eu também não entendo da religião deles. Eu só entendo da minha, que Jesus está mandando eu fundar agora. O fundamento que eu estou dando é a Bíblia cristã protestante, que tem o Velho Testamento e o Novo Testamento. Mas eu uso mais o Velho Testamento para explicar as virtudes, a ética, a moral, que está escrito lá que a gente tem que observar e seguir. Aí sim. Agora eu não vou falar para as pessoas que estão assistindo o vídeo para fazer igual eles faziam, matar animal, viver na riqueza. Antigamente podia viver na riqueza o povo de Deus, agora não pode mais. Está escrito no Novo Testamento. Jesus, ele aboliu e destruiu isso. Mudou as regras, e é isso que as pessoas têm que entender. Por quê? Por que mudou as regras? Para as pessoas não ficarem vivendo como vivia antes. Porque Deus e Jesus viu que não presta ficar vivendo com dinheiro. Dinheiro traz maldição. É isso que eu ia falar agora, mas eu não estou conseguindo, porque eu tenho que explicar essas coisas primeiro para entrar no assunto que eu ia pôr. Eu ia falar disso. Dinheiro só traz maldição, desgraça. Dinheiro é o pecado, dinheiro é o espírito do mal, é o diabo, é a imundície. É a destruição, é a perdição das pessoas. Mas é porque Deus fez assim, o Deus Pai. Porque Ele quer testar as pessoas para ver até onde a pessoa chega. Por isso que primeiro você tem que se tornar rei, sacerdote, mestre e profeta. E mais outras virtudes, outros dons. Para você poder usar o dinheiro na medida certa, igual eu fiz. Eu passei pelo teste, por isso que eu cheguei neste topo, neste patamar. Segundo a minha religião, que eu estou descrevendo aqui para as pessoas. É isso que Jesus quer que a gente faça. Ele deu a liberdade para cada um pensar do jeito que quiser, como quiser, mas só que tem que ser dentro do pensamento de Jesus Cristo e Deus. Dentro dos conformes. Então vamos lá. Que digais todos uma mesma coisa. É isso que eu estou falando agora. Todo mundo tem que falar uma mesma coisa. Aqui, ó. Coríntios capítulo 1, versículo 10. Todo mundo tem que ser igual. É isso que é um dos 3 pilares do trono de Deus. Não vou falar pilares da igreja, porque daí aquelas colunas da igreja física é imitação do reino romano e grego. Então é do trono de Deus. Os 3 pilares eu vi no Antigo Testamento. Acho que está em Provérbios, talvez, no capítulo 1, falando disso. É os 3 pilares, que é a justiça, juízo e equidade, igualdade. Agora nós estamos pregando
sobre igualdade. É isso que eu estou falando. Por isso que eu estou falando que essa igreja que eu estou fazendo aqui, que eu estou construindo aqui agora, é uma igreja que preserva a igualdade, porque todo mundo tem que dar tudo que tem, entregar aos pobres que está dentro da igreja. Então, é como os apóstolos faziam ali no começo do cristianismo. Eles pegavam o dinheiro, o tesouro de todo mundo que era da raça judaica israelita, e daí todo mundo entregava aos pés do apóstolo Paulo, como está escrito em Atos 2 e Atos 4. E daí os apóstolos, eles tinham a incumbência de cuidar do povo que estava ali dentro da igreja, pregando, falando a palavra e fazendo a parte necessária da sobrevivência humana. Nas igrejas cristãs de hoje, eles fazem a parte falada, verbal, de comunicação da palavra e não faz a parte material, que nem Tiago fala no livro dele, nos capítulos, que não pode só cuidar da parte espiritual, tem que cuidar da parte carnal. Vai lá em capítulos 2 e 3 de Tiago que ele está falando isso. No capítulo 2 ele está falando. Não vou lá agora, porque senão daí eu não consigo sair daqui. Mas ele está falando isso. Então tem que cuidar de tudo, não só da parte espiritual, tem que cuidar da parte carnal também. Só que as igrejas de hoje, eles querem mais... É que nem está escrito acho que em 2 Coríntios, capítulo 9 ali. Entre o capítulo 8, 9. E um versículo que eu anotei aqui, que eu estava vendo no meu caderno, que fala sobre isso também, exatamente. Vale mais, está em outro lugar da Bíblia. Vale mais aquele que dá do que aquele que recebe. Tá certo. Quem está indo na igreja está dando. Mas a igreja não está dando. Só está recebendo. Entendeu? Mas o pior que está recebendo, em vez de distribuir o que está recebendo, está acumulando para si mesmo. Porque o cristão vai lá, dá o que tem para a igreja. Daí depois vai embora, ele fica desprotegido, porque daí ele vai viver no mundo. Mas aí a palavra vai ajudar ele a se proteger da tentação. Tudo bem. Mas a gente sabe que a tentação é grande, todo mundo peca toda hora, em pensamento, em atitude. Não é assim também. Que nem quando eu estava na rua, eu estava sendo agredido o tempo todo, psicologicamente, fisicamente. Só que eu suportei, mas eu não consigo ser perfeito igual Jesus nesse aspecto. É por isso que eu consegui o Espírito, com E maiúsculo. Porque daí, eu tendo o Espírito, mesmo se eu pecar, Jesus vai lá e intercede por mim, por Deus, para Deus. Entendeu? Antigamente era diferente. Então, eu vou terminar esse vídeo, e vamos começar o próximo. Estou fazendo um em seguida do outro. Fica com Deus.